primeira pergunta é: como desenvolver uma cultura saudável de vida cristã, sem ser legalista, mas sem ser um liberal também? É a primeira. Tudo bem, vou começar aqui, né, que foi o meu tema, mas depois você compartilha aí também, né? Minha resposta básica de uma frase, né, seria estar totalmente atento ao que as Escrituras dizem, né? Sou reformado e defendo o solo da Escritura, né? Então nós precisamos ficar com o padrão moral da Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, vermos aquilo que Deus requer de nós e estarmos satisfeitos com isso. Porque o legalista, ele não está satisfeito com a lei de Deus, ele acha que falta alguma coisa. Ele acha, né, que ele tem uma ideia melhor do que as ideias da lei de Deus, né, da vontade de Deus, dos requisitos de Deus. Então ele acha que ele pode contribuir com alguma coisa para a lei do Senhor, né? Eu acho melhor dessa forma, eu acho que o povo de Deus não deve fazer isso, ou ele deve fazer isso mais do que a Bíblia pede, né? Então nós devemos estar conscientes daquilo que a Bíblia fala e satisfeitos nisso. E sempre ter aquele olhar para o nosso coração e para a palavra de Deus e dizer: o que eu estou falando vem de mim ou vem do Senhor? O que eu estou requerendo das pessoas vem de mim ou vem do Senhor, né? O que eu estou colocando como base de julgamento é um julgamento de Deus ou é um julgamento meu? Então, se preocupe em viver aquilo que a Bíblia diz para a gente viver. E essa última minha mensagem, né, ela complementa, né, essa resposta dizendo assim: nós precisamos imitar Jesus, porque nós temos atitudes legalistas e quando nós olhamos para Jesus agindo, nós vemos que Jesus fez diferente. Foi o testemunho que eu disse aqui: eu não faria o que Jesus fez com Pedro, e eu preciso olhar, mas Jesus fez, quem sou eu para não fazer? Se aquele que é santo, que é Deus, que não tem pecado, né, fez, se o que não tem pecado não atirou a pedra, imagine eu que tenho pecados, né? Então, essa vida centrada nas Escrituras, satisfeita nas Escrituras e que olha para o exemplo de Jesus, por aí dá para ter um rumo assim de nós não sermos legalistas nem liberais, né? Porque nós olhamos para a Bíblia, né, e para Jesus. Acho que é só fazer cor ao que ele disse, e eu acredito que reforça a fala dele, é você estar ancorado dentro de uma... Acho que tanto o legalista quanto o liberal, eles desprezam, eles acabam sendo regra de medida, a regra de medida são eles mesmos. Então os legalistas, eles precisam dar uma adenda ao que já existe, e os liberais, ou os revisionistas, eles dão um toque a mais ou um desprezo a mais a partir da sua própria experiência ou do seu próprio lugar de fala e tudo mais. Então acho que saber que você é parte de uma história muito maior te ajuda a te colocar no devido lugar. Então pensar que você não está reinventando a roda. Então olhar para a história te ajuda a relativizar algumas coisas que são culturais, né, e não cair num legalismo, a entender, cara, não, há um longo caminho percorrido pelos meus irmãos e que nos trouxeram até aqui. Então é preciso que eu faça uma pergunta, o que a tradição diz sobre isso também, né? Então eu revisito as Escrituras a partir de um olhar que não é só o meu olhar, né? E isso me lança também a uma atividade que é de uma busca de uma vida virtuosa, né? Porque o fato de você não se tornar um legalista, que no caso despreza... os dois partem quase que do mesmo paradigma, assim, né? Tanto o libertino quanto o legalista, né? No caso, o legalista, ele peca por excesso de limites onde não necessita, né? E o libertino pela falta de limites onde deveria ter. Mas o paradigma é o mesmo, eles desprezam a coisa em si, né? Então, o legalista, ele não desfruta das coisas como elas deveriam ser, e o libertino também, porque... Um exemplo que eu sempre dou, um cara que é viciado, por exemplo, em, sei lá, como eu era, em café. O café já não tinha o seu propósito, de eu conseguir sentir o gosto, as notas, enfim, tudo mais. Ele só tinha a função de manter acordado, ou seja, eu utilizava o café para um fim outro, que não era do café em si.
Então, acabava que o café, eu tinha uma relação que excedia os limites do próprio café e me fazia mal, obviamente. Então, acho que a busca de uma vida virtuosa, que isso se dá numa igreja local, porque você precisa de pessoas fora de você para poder te dizer e apontar caminhos. Então, você ser mentoreado, pastoreado, está ancorado dentro de uma tradição, está numa igreja local, vai te ajudar a enxergar a vida e construir uma espiritualidade que não seja nem legalista, nem liberal, porque eu acho que a gente tentar responder isso por nós mesmos é uma dificuldade. Então a gente necessita ter pessoas, obviamente, de Deus, pessoas que estão ancoradas no Evangelho, que te direcione para um caminho saudável. Muito bom. Eu vou unir aqui 3 perguntas, porque eu acho que tem uma conexão. Como o Evangelho influencia as crenças? Acontece, ao vivo é assim, né? Como o Evangelho influencia as crenças e os valores culturais de uma sociedade? E como a mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, se adapta ou confronta às normas culturais em constante mudança? Tá? E tem uma terceira aqui, mas eu acho que tem uma conexão. Deixa eu ler, e aí, tá. E quais são os desafios de comunicar o Evangelho de uma forma relevante em uma cultura pluralista e diversificada? TDAH, já esqueci a primeira, óbvio, né? Estou aqui, rapaz, vou focar na terceira e vou responder a terceira. TDAH aí entrou, né? Ai. Vamos, lembra da primeira? Aí, né? Lembra claro da primeira? Que não, é real mesmo, não lembro não. Não lembra da primeira? Não, faz devagar aí. Tenta conectar as 3, tá? Vamos lá. Vou tentar. Como o Evangelho influencia as crenças e valores culturais de uma sociedade? E como a mensagem central do Evangelho se adapta ou confronta as normas culturais em constante mudança? Então, é uma situação assim, acho que primeiro, a gente não ter a ideia de que nós vamos conseguir forjar uma sociedade cristã. Acho que a gente primeiro tem que abandonar isso. Eu acho que o maior promotor de uma virtude pública são as igrejas. Eu acho que ter igrejas saudáveis, que promovem ambientes saudáveis de discipulado a partir do Evangelho, vai de alguma forma ecoar, influenciar o ambiente público de alguma forma. Mas eu acho que a gente vive numa tensão assim, acho que a gente erra quando a gente acha que primeiro, a gente vai influenciar essa sociedade quando nós estivermos em uma situação de poder, que eu acho que isso foi um equívoco na história, não só nesse momento que a gente vive politicamente, mas a gente achar que ter um líder que nos represente e que assuma determinado poder, a gente vai conseguir legitimar a nossa fé a partir de leis. Eu acho que esse não é o caminho, nunca foi do Evangelho. Então acho que a gente não fazer uma igreja que se distancie do mundo, mas eu acho que focar realmente numa igreja que discipule pessoas para influenciar lá. E de que forma? Dentro do raio de ação que lhe cabe. Se você é um cara que tem uma empresa, se você é um cara que está num determinado espaço, não empurrando Jesus goela abaixo dos outros, porque esse não é nosso papel, né? Então, eu acho que acho que é a primeira pergunta. Acho que a partir das igrejas a gente consegue pensar nisso, né? Consegue influenciar. Consegue de alguma forma influenciar crenças e valores em uma sociedade a partir das igrejas, a partir de comunidades que têm uma fé pública, um testemunho. Eu acho que as igrejas são formadas por conjuntos de famílias, né? Então, muito dos problemas sociais que nós temos, eu acredito que fato de famílias estruturadas, né? Então, assim, boa parte dos problemas sociais, psicológicos, são por conta de crianças que vêm em famílias que não têm condições, enfim, abusos, enfim, tem uma série de questões. Então, acho que uma igreja consegue pastorear boas famílias, famílias que compõem essa sociedade maior,
acho que acredito que a gente vai conseguindo ser essa incubadora de uma virtude pública maior e dando sinais de um novo mundo possível. E aproveita e já responde rapidamente isso aí. Quais são os maiores desafios de comunicar o Evangelho de forma relevante em uma cultura como a nossa, pluralista e diversificada? Tem vários, né? Cara, acredito que um desafio que a gente tem hoje, que é uma tentação que eu sofro, a gente tentar adequar um discurso para agradar todo mundo. Se a gente quiser fazer isso, a gente de alguma forma, é uma coisa que eu estava dizendo, né? Se você senta na mesa com todo mundo, você não senta com ninguém. A verdade é essa. E nós somos uma geração que temos dificuldade, às vezes, de lidar com embates, né? A gente não quer ser, de alguma forma, desagradado e tudo mais. Então, acho que essa forma de tentar se dar bem com todo mundo, inclusive, assim, boa parte dos aparelhamentos ideológicos dos discursos cristãos vem justamente por isso. Por exemplo, eu tenho valores que são defendidos, por exemplo, uma pauta que eu considero ser uma pauta mais de esquerda, mas que não tem nada a ver, o Evangelho também defende. Aí eu falo, poxa, mas se eu defender isso nesse meio, para eu não me sentir desconfortável e poder conseguir também andar de forma tranquila com essa galera, eu preciso abraçar um tipo de agenda muito maior. E mesma coisa se eu defendo valores que são mais adequados a uma pauta de direita. Aí eu falo assim, poxa, ou eu abraço o pacote inteiro, ou eu vou ter que lidar com as pedradas dos dois lados. Eu sempre digo, numa sociedade pluralista, acho que o desafio é justamente você estar firme num caminho que é onde você vai tomar pedra dos dois lados, e que é o caminho mais desafiador, que é o que eu acredito ser o caminho da cruz, porque vai requerer de nós firmeza, convicção, e de entender que o Evangelho é muito mais complexo do que, às vezes, uma agenda ou outra, né? Mas eu acho que é lutar também para que as opiniões sejam colocadas e pautadas de forma igual, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o Miroslav Volf fala no livro dele. Se a gente quer realmente uma sociedade pluralista, a gente tem que dar espaço para que todas as opiniões tenham espaço também. Porque a partir do momento que no jogo político assume alguém que não é da nossa fé e tenta nos calar, não vai ser legal para nós. Então, eu preciso garantir o direito de que no jogo político, no jogo público, todo mundo tenha seu espaço de fala e a gente vai para o debate respeitoso e tudo mais, mas colocando sempre a nossa opinião, né? Acho que é isso. Pedro. A gente tem que entender uma coisa que às vezes o brasileiro evangélico ele não entende, que é um entendimento mais profundo do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem de fuga para o céu, ele é uma mensagem do reino. E quando eu entendo que ele é uma mensagem do reino, eu entendo que ele não é uma mensagem só de stand-by, do tipo, você foi salvo, fica de stand-by aí, porque quando Jesus voltar, você vai, ou quando você morrer, você vai para o céu e vai viver a vida lá. Não é uma mensagem de stand-by, é uma mensagem agora, reino inaugurado. E quando nós entendemos isso, né, que o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus inaugurado entre nós entendemos que não é uma fuga para o céu, mas é uma restauração cósmica de tudo que nós estamos vivendo. E que nós devemos, então, viver aqui e agora, essas realidades eternas antecipadas para nós, né? Então, quando eu criei no Evangelho, eu fui inserido num reino que está inaugurado aqui e agora, e que eu vivo esse reino nas diversas esferas da vida. Então, esse já é um entendimento que nos leva a comunicar, a viver com essas coisas da vida, né, com essas esferas da vida. E aí tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto demais, já pensei até em tatuar essa frase, um desenho que representa essa frase em mim, né? Que ele diz, eu não creio no sol só porque ele nasce todos os dias e eu o vejo. Eu creio no sol porque por meio dele eu vejo todas as coisas, né? E ele compara com o Evangelho, né? Por meio do Evangelho eu vejo todas as outras coisas da forma que eu deveria ver. Então, o Evangelho, por ser o Evangelho do reino, não só da fuga, ele tem todo um lastro de conteúdo, de ética, de moral, de espiritualidade para você viver aqui e agora. O Sermão do Monte é um exemplo, né, que eu dei aqui na mensagem. E em toda a Escritura você encontra esse conteúdo do reino, essa vida do reino para você viver aqui e agora. E nós devemos aplicar isso a essas esferas. O melhor que eu posso fazer aqui, né, para não tomar muito tempo, é indicar um livro para você ler,
chamado Igreja Centrada. Porque quem fez essa pergunta, fez uma pergunta meio que profética sobre esse livro, porque esse livro tem 3 partes, e responde exatamente essas 3 perguntas aí, né, do Tim Keller respondendo, e ele vai responder muito melhor do que eu responderia. Mas leia esse livro, Igreja Centrada. Vamos lá. Pastores, definam o que é ética cristã e qual um caminho para uma ética cristã saudável. Vou definir ética cristã assim. Jogo rápido, eu sei que é. Tá bom. Rapaz, Daria aí algumas ética palestras, cristã é uma algumas matéria aulas, né? A ética cristã é uma disciplina, é hein? uma disciplina de mestrado, né? Vou usar aqui um palavreado mais filosófico para agradar aqui o Aldair, né? Quando Aristóteles escreve sobre ética, né? Ele diz mais ou menos essas palavras: a ética é como nós vivemos de forma a alcançar o sumo bem, né? E a vida boa por meio das virtudes. Então a ética é esse modo de vida. E esse modo de vida para alcançar, né, essa excelência de vida. E uma ética cristã seria viver de modo excelente, com virtudes, né, com valores para levar essa boa vida, né, de acordo com a definição de boa vida do reino de Deus, de boa vida da palavra de Deus. Então a ética é esse modo de vida para uma vida excelente, de acordo com as Escrituras. E nós vivemos isso, né, cultivando os valores de Deus, cultivando o modo de vida que Deus nos apresentou, né, a lei que Deus nos deu, né, os valores, as virtudes bíblicas, e nós precisamos absorver essas coisas, viver esses hábitos, para que nós tenhamos então uma ética cristã. De novo, né, é o foco na palavra de Deus. Nós temos várias propostas éticas no mundo, várias. O J.K. Smith trabalha muito isso no livro dele sobre liturgia, né? Naquela série dele, das liturgias do reino. Então, existem várias liturgias, existem várias éticas, existem várias definições do que é a boa vida, do que é a vida excelente, mas nós precisamos descobrir na Escritura qual é a visão da vida excelente. E aí a minha ética vai ser definida por isso. Como eu alcanço essa vida excelente? De novo, tem várias definições aí. A vida excelente pode ser a vida de riqueza. A vida excelente pode ser a vida que foi comprada lá no meu Instagram, que eu vi alguém vivendo. A vida excelente pode ser a vida da ideologia tal. Mas a nossa vida excelente é a vida corandel, né, diante de Deus, com a vontade de Deus. Então a gente tem o alvo e a ética é o rumo para esse alvo por meio das virtudes. Eu vou tecer um comentário e eu quero que o Muniz comente. É isso, a ética... Pedro definiu muito bem, foi muito bem mesmo. Mas a ética cristã envolve o bem comum e envolve escatologia, né? Eu vejo como um dos principais pilares, tem muitos outros, vou focar nesses 2. Se envolve o bem comum, logo é um assalto ao eu, né? Ou seja, eu preciso perceber que envolve... viver a vida, existe pessoas, comunidades, famílias, não está só relacionado à beleza. Envolve escatologia, por quê? Porque nós temos uma promessa, nós temos a palavra apontando um novo mundo, uma nova vida, retorno de Cristo, que não é só uma questão de futuro, mas também agora, né? Então, como relacionar esses 2 mundos, a escatologia e o bem comum, na prática das virtudes hoje? Simples, né? Uma pergunta simples. Então, o Espírito Santo tem um negócio muito interessante, né? Que o Espírito Santo, ele meio que é uma antecipação do futuro, né? Então, ele acaba sendo essa conexão entre esse novo mundo por vir e possível, que eu desfruto e antecipo agora, né? E uma coisa que eu vou falar, inclusive, mais tarde,
Tem duas implicações que a queda teve, né, na nossa existência e forma de ser, que ela foi ética e foi estética. Ética no sentido de que a gente corrompeu, a gente não chama as coisas que são verdadeiramente boas de boa, nem trilha caminhos de uma vida boa, perfeita e agradável. Estético porque Romanos 1 vai descrever que a gente não conseguiu, olhou para todas as coisas criadas por Deus e não conseguiu dar glórias a Deus pela criação e tudo mais, ou seja, alterou a nossa percepção, né? Então, assim, parte da santificação é recuperar a forma e o conteúdo, ou seja, a santificação, a recuperação da estética, mas também da direção das coisas, do propósito, que é você entender que, pelo contrário, né, igual você disse, a ética não é uma ética do eu, né? Nós somos atores e animais políticos, né, como já bem dizia Aristóteles, e passando na perspectiva da fé cristã, a ética se constrói, a ética é uma ética coletiva, e essa ética coletiva, ela alimenta a minha ética individual, mas ela está debaixo de uma ética maior, que é o cabeça, que é Cristo, que é como se fosse assim, o corpo de Cristo, ele não anula a sua individualidade, mas a sua individualidade, ela se encontra no corpo de Cristo. Não existe um eu fora do nosso, entende? O eu, ele se encontra no nosso. Então a ética da vida cristã, primeiro tem que se dar a partir da ética do corpo de Cristo. Então por isso que a igreja, para mim, ela é central para se pensar virtudes públicas, para se pensar uma ética da família, para se pensar uma ética individual. Mas acho que são cascatas assim, né, que você pensa. Por isso que você não é salvo, por isso para mim não existe essa máxima dos pais da igreja, que não existe salvação fora da igreja, e as pessoas, não, isso é um absurdo, não sei o quê, é porque faz uma leitura às vezes precipitada dessa afirmação, mas que é uma afirmação completamente bíblica, porque a salvação é do corpo, você fora da igreja, que é o corpo, não estou dizendo uma instituição só, mas obviamente a instituição faz parte do corpo, não há vida, não é isso? Então acho que é um efeito cascata, assim, para se pensar uma ética individual, que escolha que eu faço, né? Que eu acho que a gente pensa muito assim, como viver a minha boa vida? Não, como viver a vida do corpo, como viver a vida da família, para aí sim eu pensar a minha vida, né? Então acho que há um nível aí de desvelamento da realidade para a gente pensar o que fazer com a minha vida, né? Algo maior, né? Exatamente. Não a si mesmo, não ao eu. Então o cristão, ele não faz tudo o que ele quer, ou o que ele pode fazer, ou o que ele deve fazer. Ele precisa levar em consideração o cabeça, o corpo, a vida da igreja. É isso? O outro, o próximo. Está ouvindo, gente? Legal isso, né? Então, quando você pensar, eu quero fazer algo, você não pensou em você. Amém? Amém. Estão falando, então, sobre ética, né? Perguntaram aqui. Viver uma vida para a glória de Deus. Estávamos comentando isso ainda há pouco, né? Então, a vida cristã é para glorificar a Deus. Então, coisas corriqueiras da vida, como comer, beber, isso é para a glória de Deus. Beber para a glória de Deus inclui bebida alcoólica? Se sim. Perguntando. Nós somos uma família, temos que conversar sobre isso. Se sim, como? Olha a ética. Vou começar a responder, mas eu vou deixar o como para o Pedro. Esse texto, gente, do fazer tudo para a glória de Deus é muito interessante. Você sabe qual é o contexto que esse texto está? A gente só lê ele isolado, não lê o contexto. Mas lá de 1 Coríntios 8, aí segue pelo 9 e chega no 10, que é onde esse texto está, 10, 13. Né? E o que Paulo está argumentando é o seguinte, olha, tem comida sacrificada a ídolos. Tem gente que acha que não é para comer, tem gente que acha que é para comer, e aí Paulo dá a opinião dele, respeita quem acha que não deve comer, mas o ídolo é coisa nenhuma. Não existe o ídolo, não existe o Deus aí que eles estão cultuando, tudo é de Deus, a comida é do Senhor. Então você ora e come, só que você não despreza aquele que não come, você tem que amar.
E aí Paulo diz o seguinte, ó, só toma cuidado para você não ficar comendo lá no lugar de culto, porque aí realmente dá um mau exemplo. Só toma cuidado com isso. E aí, depois dele argumentar tudo, ele fala, se você quer comer ou beber, faz tudo para a glória de Deus. Até a comida sacrificada a ídolos, você pode comer para a glória de Deus. É esse o ponto ali. Por isso que ele fala comer e beber, porque a discussão era sobre comida e bebida, era sobre esse contexto. Então, viver para a glória de Deus, eu sempre entendo que aproveite a criação que Deus deu da melhor forma, para adorar a Ele por meio desse aproveitar da criação. Logicamente tem os limites, Paulo inclusive deu um limite no texto, mas assim, aproveita, cara. Aproveita e vive para a glória de Deus, usando da criação e desfrutando dela para glorificar o Criador. Então, aonde Deus não colocou as proibições dele, Ele nos deu liberdade de aproveitar esta criação, né? Como no Éden, você pode comer de tudo, você pode fazer aí de tudo, só não come aquilo ali. Aquilo ali não vai agradar a Deus, não é para a glória de Deus, mas o resto aqui, você adora o Senhor por meio disso. Então o contexto é muito interessante, inclusive no meu livro sobre cristianismo leve, eu trato desse texto dentro do contexto, né? Porque o viver para a glória de Deus é uma mensagem contra o legalismo, né? E contra esse, talvez, fardos pesados que o pessoal tem para colocar. Mas como eu não bebo, porque eu não gosto, né? Eu vou deixar o como aqui para quem bebe, né? Meus dois amigos podem tratar disso. Eu não sei como, entendeu? Gente, Tô brincando, gente. Eu teria pode... algumas coisas para falar, logicamente, né, do que envolve pecado, mas deixa os especialistas aqui falarem mais sobre isso. O especialista é o Muniz, né? Rapaz, tô me olhando, gente, rapaz, cara. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Bebo não, hein, gente? Brincadeira, hein? Mas o que eu estou falando, gente? É muito interessante conversarmos isso aqui, porque a igreja precisa caminhar em maturidade. Uma das falas mais, assim, pesadas, Hebreus, quando ele fala assim, olha, eu tenho coisas profundas para compartilhar com vocês, mas vocês se recusam, ainda são bebês na fé, né? Bebendo leite espiritual, falando sobre legalismo. Então, eu acho que é importante conversarmos sobre isso, desenvolver uma fé madura e perceber questões do coração, né? Desse sentido. E tem algumas coisas que na igreja, quando conversa, parece que é um espinho, assim. Já tem toda uma resistência. E eu acho que é importante ouvir esses irmãos. Pedro, como ele falou, eu não consumo bebida alcoólica, não sei como é isso. Aí ele jogou para o Muniz ali, não é isso. O Muniz fosse o cara que andasse bebendo. É o beberrão, né? É o beberrão. Não é isso, mas a ideia eu acho que tudo que envolve a prática, tudo que envolve sendo comida, bebida, precisa ser avaliado, não a partir da sua vontade, né? Mas todo um contexto maior. Estamos conversando sobre ética, né? Devo, posso, né? Então, o como envolve uma ética e não apenas uma vontade, certo? Então eu vou deixar o Muniz responder, porque é um assunto que nós, como comunidade, devemos tratar com maturidade. Mesmo que no nosso meio não tenha pessoas com maturidade para ouvir isso, mas nós temos pessoas maduras que irão ouvir e pastorear pessoas nesse sentido. Amém? Vamos lá. Então, o cara que geralmente faz esse tipo de pergunta... então, aí eu já me irrita. Entendeu? Aí, só que é um negócio assim, cara, você quer beber, você quer tomar sua cerveja, seja cheio do Espírito, mas muito. Porque um cara cheio do Espírito de Deus mesmo, é um cara que consegue desfrutar de tudo que o Senhor criou, sem transformá-lo em ídolo, ou sem desonrá-lo. Então, o problema é que o cara não quer ser cheio de Espírito, o cara não quer ter uma vida virtuosa, ele quer só tomar cerveja. Então, por isso que é uma coisa que eu não falo isso, não abordo isso na minha igreja, a não ser em bate-papos e tal, porque eu falo sobre maturidade, vida virtuosa, busca ao Senhor, seja cheio de Deus. Se você for isso aí, você não vai beber buscando... primeiro, você não vai sair da linha, porque você vai ser um cara moderado. Você não vai beber para poder se sentir melhor, a sua identidade está bem resolvida no Senhor, entende? Então eu falo, cara, você está buscando ao Senhor? Você está tendo vida de oração? Você tem vida devocional diária?
Se você tem, mano, você precisa me perguntar, entende? Eu espero que você seja maduro o suficiente para entender que o Senhor criou as coisas para desfrutá-la, né? Inclusive o texto que traz justamente esse paralelo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, tem a ver com domínio também, né? Com aquilo que lhe tira do controle, né? E é interessante você pensar isso, que a bebida tem esse poder. Se você não tiver autocontrole, né, você perde a noção da realidade. E ele falou, não, o que você tem que fazer com isso é ser cheio do Espírito. O Espírito deve cumprir essa função, não que te tira do controle, mas te tira do centro. O Espírito passa a ser o guia da tua vida, da tua ética, da tua moral. E aí tudo a partir disso é ressignificado, entende? É que viveu realmente esse tipo de crise vem com um cara que ele nunca experimentou nada na vida, é um cara que viveu uma fé muito reprimida e sem maturidade, e aí ele quer agora tentar viver isso com um adolescente de 13 anos. Então isso é um problema. E então tem que ser uma coisa assim, cara, por que você está querendo fazer isso agora? Você nunca fez a sua vida inteira. O que está te impulsionando a fazer isso? Qual a necessidade? Então é se perguntar mesmo, entende? E, por exemplo, eu gosto muito de café, eu gosto de tomar meu vinho, gosto de tomar minha cerveja. E eu faço isso com muita... pô, você faz na frente dos seus filhos? Óbvio que eu faço, para que eles entendam como deve beber. Igual eu falo lá para minhas ovelhas assim, ó, falo, ó, se você está vindo para a igreja, que tem crise de um pastor que gosta de tomar um vinho, uma cerveja, não venha para cá, porque eu gosto. Então, se você me vê, não se escandalize. Agora é o seguinte, se você não sabe beber, não beba, porque eu vou te exortar. E se você quer saber como beba, beba como eu bebo. Ou seja, eu desenvolvi uma virtude na minha vida que eu posso dizer isso, uma autoridade. E eu não faço da bebida uma busca para resolver meus problemas, eu não torno ela uma fuga da realidade, meus momentos difíceis, entende? Ela tem o seu lugar, e se eu não tiver que usar, isso não me prende, eu não estou escravo disso, sabe? E eu falo isso com meus filhos o tempo todo, faço questão, estou tomando aqui, eu explico, falo, vou educando, porque se eu não educar, bicho, lá fora vai ser educado, de forma completamente equivocada, entende? Então, o tempo todo eu faço questão de explicar, mostrar os limites. Então, acho que é muito isso, cara. Não é uma coisa que eu abordo em público, mas falo assim, ó, você acha que passou dos limites. Já cansei de ir em gabinete e falar, cara, para mim você não tem condições de beber. Se você beber, você está sendo irresponsável, porque você não sabe lidar com isso. Bebida ocupa outro lugar no seu coração. Já falei isso para o irmão. Não dá, você não tem condições de você continuar na liderança, a forma como você lida com isso. Então, é você também ter isso muito aberto. Ó, aqui não é bagunça, cara, entende? Se você não é maduro para lidar com isso, larga a mão, entendeu? Cresça, amadureça para saber lidar de forma séria com isso. Soren Kierkegaard, né? Ele falando da ética, ele fala que, usando Abraão, ele fala que tudo aquilo que nós não conseguimos sacrificar é um ídolo, né? É um Deus. Então, a pergunta é, se você não consegue sacrificar, porque você um dia foi reprimido e hoje você tem liberdade, você não é mais apto a isso, né? Se você não consegue sacrificar pelo seu irmão, você não é apto a isso. O grande problema não era que você era um legalista, agora você é livre. Você agora continua um idólatra. Não é isso? Posso fazer uma pergunta e responder? Claro. Alguém pode estar se perguntando, pastor, e o escândalo? Até falou, né? Escandaliza. E o escândalo? A gente não deve abrir mão por causa do escândalo? E, sim, esse é um dos limites que Paulo colocou no texto aqui que eu citei, o escândalo. Só que nós entendemos escândalo errado, né? Nós usamos muito essa palavra. Ai, meu Deus, que escândalo. Alguém faz, o fulano trai a mulher. Que escândalo. Olha esse escândalo aqui que aconteceu. A gente usa muito a palavra escândalo no sentido de chocar, né? Pastor, fiquei chocado com aquela situação, fiquei escandalizado com aquela situação. Ou fulano adulterou, isso foi um escândalo na igreja. Por quê? Porque eu me choquei com a situação. Só que o sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico é mais profundo do que esse. Não é que seja menor do que esse, é mais profundo. E às vezes a gente reduz o escândalo ao mero choque. E isso é muito usado pelos legalistas. Por quê? Porque eu tenho o meu padrão moral. E quando alguém faz algo que destoa do meu padrão moral, eu fico chocado. E se eu fico chocado, eu fico escandalizado. Portanto, ninguém pode fazer aquilo porque me escandaliza.
Só que o texto não ensina isso. E você voltar ao texto paralelo de Romanos, capítulo 14, você vai ver que o escândalo está muito claro. O escândalo é um dano espiritual que coloca alguém em ruína espiritual. É você, destruir a fé de alguém, ou caminhar na destruição da fé de alguém. Lá em Romanos, capítulo 14, Paulo trata dos cristãos fortes e fracos. E ele diz que algumas atitudes do cristão forte podem causar esse dano espiritual ao cristão que é fraco. E aí a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Quem é o cristão fraco e quem é o cristão legalista. Por exemplo, se alguém chega para mim assim, pastor, você não pode beber de jeito nenhum porque escandaliza o irmão. E na maioria das vezes, ele só tem uma pontinha de legalismo, porque ele acha que nós não podemos beber e aquilo choca a moral dele. Ele acha que o pastor não pode ter um time de futebol e ir no estádio porque choca a moral dele. Então, ele não é fraco, porque ele não tem a fé fraca, ele não vai perder a fé por isso, não tem nenhum dano espiritual envolvendo a vida dele, ele só quer que o outro não faça, porque choca. Então, o escândalo, aprenda isso, é o dano espiritual. E aí, quando você percebe que sim, a minha atitude pode causar um dano espiritual a um irmão mais fraco na fé. E aí, Paulo diz, então não faça. Então exercite o amor. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, só que o conhecimento leva o orgulho, mas o amor edifica. Paulo, com esse iniciozinho aqui, ele está estabelecendo o princípio da ética cristã. Na ética cristã, o amor é mais importante do que a liberdade. É o maior valor, maior do que a nossa liberdade. Por isso que quando eu encontro um fraco, por amor, eu abro mão da minha liberdade. Então, se você não está disposto, como o Aldair disse, se você não está disposto a abrir mão da sua liberdade pela bebida, por qualquer coisa que seja, você tem um problema ético aí, porque você está colocando a liberdade acima do amor. Então, essa é a limitação que a gente coloca. Não pelo legalismo, exatamente pelo contrário. Pelo amor é que a gente limita a nossa liberdade cristã. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Amém, glória a Deus. Estamos caminhando para o final e eu vou selecionar aqui 2 perguntas que eu acho que aí nós vamos conseguir fechar para dar um intervalo legal para vocês aí. Quais os conselhos para um cristão que está com esgotamento mental e espiritual? Então, isso aí é um conselho que a gente mais dá, né, nos dias de hoje. Se tem um problema do nosso tempo, é esse, esgotamento, né, mental. E uma das coisas que a gente sempre diz, primeiro alguém que vai pedir aconselhamento lá, fala, eu sou pastor, eu dou direções espirituais, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou psiquiatra. Então, assim, procure um profissional que vai te auxiliar nessa área e junto dele nós vamos caminhar juntos, né? Então, a primeira coisa não tenha, e isso é muito sério, porque, por exemplo, eu diversas vezes dei esse tipo de conselho e quando eu fui procurar eu falei, poxa, peraí, isso não era tão bem resolvido para mim não. E aí eu me peguei nisso, eu dava conselhos para muita gente em relação a isso, cara, a gente não tem, é muito bem resolvido e tal, minha esposa é psicóloga, nossa igreja é cheia de psicólogos, psiquiatras, então a gente debate muito sobre isso, é muito legal. Aí eu falei, poxa, agora eu vou procurar um. Eu falei, opa, isso não é tão bem resolvido não. Aí virou aquele, poxa, mas será mesmo que eu não estou sendo muito, não está me faltando mais espiritualidade, será que não está me faltando virtude e tal? Então acho que a primeira é não ter bloqueio para procurar algum tipo de ajuda, seja ela medicamentosa, seja ela terapêutica, essas coisas precisam se ajudar, e não entender assim, cara, porque eu estou precisando às vezes de uma medicação, é porque eu sou uma pessoa menos virtuosa? Claro que não, você não é isso, cara. Nós somos uma sociedade adoecedora, entende? Tem coisas que a gente não controla, o ritmo que a gente vive, os estresses que nos são colocados, as cobranças que nos são o tempo todo exigidas. Não tem como a gente não adoecer nesse mundo, gente. O tanto de violência que está ao nosso redor, os medos que batem a nossa porta o tempo todo. Então, adoecer é quase que inevitável.
Então não tenha crise, isso não é a tua identidade, sabe? Então o fato de você tomar um remédio, você fazer uma terapia, não te faz menor diante de Deus. Então primeiro é não ter crise para buscar uma ajuda. E junto disso, é entender, que aí é o conselho pastoral, quais são as raízes que estão sustentando e nutrindo esse tipo de causa, e como é que você pode fazer ajustes na sua vida, na sua rotina, para complementar essa ajuda terapêutica, né? Então eu sempre digo, cara, tem irmãos que chegam lá que eu falo, cara, o que você está precisando às vezes é mudar o seu ambiente de devocional, cara. Tem um irmão que eu falei assim, ele estava com a vida toda bagunçada, obviamente tinha um trabalho, estresse do trabalho e tal. Eu falei, cara, como é que está a sua vida devocional? Ele não está. Eu falei, mas não está por quê? Pô, mudei, fui para um outro lugar e eu não estou com espaço para fazer meu devocional, e quando eu vejo, já deu meio-dia, já me perdi. Eu falo, então vamos fazer organizar, e é um conceito que toda uma trindade eu falo, organizar um espaço devocional. Organizar às vezes pode ser só uma mesa, ficar uma Bíblia, um livro devocional que você está fazendo, se você gostar de uma arte, de um ícone, alguma coisa. Para quê? Para esse ambiente já te remeter o quê? Esse lugar é o meu lugar de devoção, de oração, de adoração diária, e para me chamar, de alguma forma, funcionar de forma pedagógica e visual e estética, que eu preciso ter essa pausa para esse momento. Então foi um ajuste mínimo dentro de uma rotina devocional que fez com que ele fosse melhorando, né, áreas da vida, ficando um pouco menos estressado, equalizando mais as emoções dele para conseguir lidar com as dificuldades do trabalho, e juntamente com a terapia e tudo mais, essas coisas foram caminhando. Hoje é um líder nosso, está super bem. Então acho que são essas duas coisas, você se permitir ser pastoreado, não ter vergonha de dizer isso. Pô, eu sou um líder, eu vou dizer que eu estou estressado, que eu estou com medo, que eu estou tendo ataques de nervoso, que eu estou com pânico. Não, gente, não tenha medo de se abrir com o seu pastor, entende? E, obviamente, ter algum acompanhamento para além da direção espiritual, né? Luana, tem algo a falar? Não, só dizer amém. Amém é isso. Eu ia falar uma coisa muito parecida, assim, só para pontuar, nós vivemos vidas muito desordenadas, caóticas, e a gente precisa desse exercício de ser pastoreado, de procurar uma ajuda profissional, talvez para colocar ordem no caos, né? E uma vida mais ordeira, mais organizada, ajuda muito, né, nesse sentimento de tirar os fardos, as sobrecargas, né? E a palavra de Deus está aqui para isso, né? Para nos ordenar na vida, nos dar um propósito, um sentido, e que isso ordena as nossas vidas, aquilo que a gente faz, sente, pensa. Então essa busca por uma vida mais ordenada, debaixo da vontade de Deus, é muito importante, assim. É interessante, ouvindo o Muniz, há poucos dias, uma pessoa chegou para conversar, passando por um esgotamento mental e espiritual, e ela falou algo muito interessante. Eu já tirei 3 férias, assim, e não resolve. Porque na cabeça é o seguinte, eu vou sair de férias, então as férias vai resolver tudo. Quando na verdade, tanto as férias quanto a vida, ele vai continuar carregando, vivendo nessa mesma prisão. E às vezes, não é umas férias ou uma viagem que resolve, mas uma simples mudança, como um lugar de devocional, uma conversa, sabe? As amizades espirituais. Eu acho que nós vivemos dentro dessa cultura individualista na igreja, e que, infelizmente, nós vamos escolhendo e elegendo pessoas super poderosas, super ungidas, que a conversa só com essas pessoas que resolve, sabe? E não percebemos que um simples diálogo, às vezes um café com um irmão, às vezes uma oração, ali, senta, ora, você percebe graça, e o Senhor trabalhando, e o coração já vai dando uma acalmada. Eu já passei por isso, minha gente. E pastores têm que ter muito cuidado, para que voltem eles, por conta da rotina, das demandas,
Quando o pastor ouve alguém, ele não ouve como um terapeuta, ele participa disso também. Imagina, eu ouvi uma vez num congresso de pastores, alguém falar assim: pastor, ouça a ovelha, mas não participe, não se identifique. Isso é terapia. Eu não estou ali como um terapeuta só ouvindo para dar uma solução. Eu preciso participar, eu preciso me identificar, eu preciso que o outro lado perceba a minha humanidade também, né? E um simples gesto, minha gente, uma simples conversa, uma amizade, um café, ou você dar uma pausa no seu dia, na semana, para se encontrar com alguém. Nós temos uma sala de oração aqui, sabe? A importância de você separar um tempo para vir orar coletivamente com os irmãos, ouvir orações. Sabe algo que me ajudou muito? Ouvir orações. Eu amo ouvir os irmãos orando. Quem anda comigo próximo sabe que eu falo sempre, porque quando eu ouço os irmãos orando, eu percebo que aquela oração também é para a minha vida, não só para a igreja. Aquela intercessão, eu aprendo que talvez eu esteja orando errado, e percebo que eu preciso orar diferente. Então, aprenda a ouvir, deixe de tentar viver uma vida cristã freestyle, né? Só a partir de você. Sabe, às vezes nós sobrecarregamos as demandas pastorais, quando você poderia resolver numa simples conversa com um amigo. Concorda comigo? Às vezes os irmãos vão conversar e conversa, e eu fico, não, tudo bem, nós estamos conversando, é uma alegria estar conversando com você, mas eu acho que um amigo poderia ajudar você bem melhor do que eu estou te ajudando agora. Então vamos mudar uma cultura, né? Os pequenos grupos, os PGAs estão aí para isso, né? É que isso aconteça na prática. Meus amigos, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Vocês gostaram? Tá? Vamos agradecer os nossos irmãos e tudo. Muito obrigado, meu povo. Amém, amém, amém.